Olá, família! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Pede pra Família e hoje a gente vai trazer um tema muito importante com dois profissionais sensacionais. Meu filho ainda não faz isso, é normal? E nós estamos aqui com dois colegas. Se apresentem, gente, por favor. Bem, eu sou o João Felipe, sou o pai do João Antônio, tenho 18 anos já. Sou médico, sou um dos sócios fundadores lá do Centro de Neurologia Infantil do Tocantins. Trabalho com neurologia infantil já há 8 anos, né? E sou professor também e docente. Estamos aí, né, nessa labuta que é criar neném, grande agora, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. Excelente. Eu sou Patrícia Miranda, sou mãe da Maria Beatriz, de 22 anos, da Maria Luísa, de 18 anos, e do Tiago, de 15 anos. Sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, em reabilitação neuropsicológica, e trabalho junto com o João Felipe no CENIT, no Centro de Neurologia Infantil do Tocantins. Apesar de os meus bebês já estarem grandes, a Maria Luísa, de 18 anos, é uma criança especial, autista, então continua sendo, de fato, um bebê. Esse podcast hoje vai ser bastante enriquecedor, né? Porque no dia a dia, as dúvidas hoje no consultório, a parte da pediatria, a Carol também vivencia isso, é sempre um questionamento das mães, né? Doutora, meu filho tem algum atraso do desenvolvimento? O meu filho tá normal, né? E isso tem cada vez mais as mães buscado mais essa situação, né? Então, quais as principais preocupações dos pais que levam eles a procurar a ajuda de vocês nessa questão? O que eles buscam de você como profissional, João? Bem, assim, eu acho que os tempos têm mudado, né, Paty? A gente tem recebido muita criança com atraso de neurodesenvolvimento, principalmente os atrasos do desenvolvimento da comunicação. Eu falo comunicação porque a gente sempre fala, né? Atraso da fala, atraso de fala, atraso de fala. Mas atraso da comunicação, porque atraso de comunicação entra aquela criança também que não aponta, não mostra o que quer, não chama o pai, leva o pai até o objeto que ele deseja, não faz isso. E isso também é uma coisa preocupante para a gente. Muito mais preocupante até do que a fala. Porque aí existe uma linha tênue muito grande de uma criança que fala, que está em processo de fala, e a criança que não fala, e aquela criança que não aponta. Então, existem duas patologias do neurodesenvolvimento. Eu até brinco com todo mundo, falei, gente, tem cuidado. Porque até 2 anos de idade aí confunde muito TDAH com o autismo. Porque as duas podem evoluir com atraso do desenvolvimento da fala. Mas o TDAH ele não evolui com atraso do desenvolvimento da comunicação não verbal, do apontar. O TDAH a criança aponta, né, Paty? A Paty ela tem um know-how muito grande nisso também. E eu tenho recebido no consultório muito isso. Eu creio que ela também tem recebido. Então, eu acho que a dica da fala, né? Eu acho que é essa, da fala e da comunicação no geral. Você tem uma criança ali até 2 anos de idade, desenvolveu com alguns sintomas que suspeitam de TEA, peraí, gente. Será que é TEA mesmo? Né? Porque a gente está naquela era aí de que tudo é TEA. Mas será que é TEA mesmo? Transtorno do espectro autista? Por quê? Porque a criança com TEA, sim, existe o TEA que ele aponta, que ele chama, que ele mostra e está tudo certo. A gente vai conseguir identificar através de uma gama de outros sinais e sintomas de alerta. Mas a criança com TDAH, ela tem um atrasozinho da fala, mas é aquela criança que aponta, que chama, que mostra. Né, Paty? O que você acha? Na verdade, existe um número muito grande de procura hoje, principalmente porque acho que o principal ponto que os pais procuram é a comparação, que é aquilo que a gente sempre fala que não é o correto, mas que é o instintivo. Então, olha uma criança da mesma idade, aquele faz e o meu não faz, tem alguma coisa errada.
E a gente sabe que não necessariamente exista, de fato, né, uma patologia. Pode ser apenas um atraso, uma falta de estimulação. Principalmente agora, as crianças que nasceram nesse período da pandemia, elas tiveram um prejuízo muito grande porque nasceram na falta de estímulo, né? Trancadas em casa, convivendo só com os pais, todo mundo trabalhando home office, então não tinha tempo para brincar com essa criança. Então, muitas crianças terminaram evoluindo com essa dificuldade da comunicação, né, que o João falou. E aí é importante a gente saber essa diferença, né? Muitos pais falam assim, não, mas na minha família ninguém falava cedo. Lá atrás a gente tinha, né, na nossa época, não tinha a estimulação que as crianças têm hoje. Então, lá atrás, não falar até 2, 3 anos ainda era, de fato, considerado dentro de uma normalidade. Né? Hoje, com as estimulações que a gente tem para as crianças, né, que já são estimuladas literalmente desde o ventre, né? Então, hoje, de fato, 2 anos a criança não fala, a criança não se comunica, não consegue dizer o que ela quer. Aquela que a mãe fala, não, mas eu entendo tudo. Mas se ela se comunica apenas com a mãe ou com, né, 2, 3 pessoas, é uma criança que tem sim uma falha na comunicação, né? Não só de fala. Porque às vezes a criança até fala, mas ela não consegue se comunicar, né? Que é uma outra questão que diz assim, mas ele fala, mas ninguém entende. Então, assim, né, a comunicação de fato é algo que chama mais atenção, porque a criança vai para a escola, ela não consegue, a professora não consegue saber o que é que ela quer, então ela chora, ela usa muito mais o choro ou a agressividade ou a introspecção como maneira de comunicação do que propriamente a fala, o apontar, né? A busca por alguma forma de fato dizer o que ela quer, o que ela precisa. Né? Não, e assim, no nosso consultório, né, como pediatras, a gente recebe muito essa demanda, né? Meu filho ainda não fala, doutora, será que tá normal? Porque o vizinho já fala, porque... ou então o contrário, a gente fala assim, nossa, acho que a gente precisa investigar mais. Não, o pai dele falou com 5 anos, o tio falou com 6, é assim mesmo na nossa família. E a gente procura, nesse momento, abordar a família como essa criança está sendo estimulada. Porque eles falam, não, ele é estimulado. Aí a gente pergunta, como? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, umas 3, 4 formas de estimular uma criança em casa. Como os pais devem fazer para estimular essa criança? Bom, na estimulação, né, que a gente trabalha, por exemplo, no consultório, a forma melhor de trabalhar com a criança é através do lúdico, é no brincar mesmo, né? Então, eu vou brincar e eu vou estar reforçando o nome daquilo que eu estou brincando, a cor, a funcionalidade, tudo isso é uma forma de estimular. Então, assim, não ficar falando diminutivos, né? Que a gente tem um hábito muito grande de falar igual bebê. Então, a gente tem que falar na linguagem correta. Então, pega a caneca para a gente colocar água, né? Olha, pega a caneca branca, pega a caneca azul. Então, você está sempre dando nome, função, cor, tamanho, frente, atrás, né? Dando também essas questões de que a criança possa ir entendendo os conceitos, né, para que ela possa ir colocando na prática. Então, assim, é uma coisa extremamente simples, tanto que as mães às vezes falam assim, nossa, veio para o consultório só brincar, né? Mas é de fato no brincar que a gente ensina, porque se eu for sentar igual a professora e estar fazendo tarefa, então eu vou estar no papel mais pedagógico. Então, a gente faz o lúdico, né, onde a gente está ali com a criança e a gente explora também aquilo que a criança já sabe. Então, aonde a gente sabe que ela já tem um conhecimento, a gente tenta ir por aquele caminho. Então, digamos que a criança adora dinossauros, então a gente tenta pegar vários tamanhos de dinossauros, cores de dinossauros, né? E aí a gente faz sons de animais, a gente faz os sons dos meios de transporte. Então, o lúdico é a forma melhor, mais rápida, mais prática e que a criança adora, né? Sim, eu acho que vocês usaram um termo fantástico, que foi a questão da comunicação, né? Muitas vezes os pais chegam na consulta pra gente e falam, a única queixa é a fala, né? E quando a gente, na consulta de pediatria, a gente faz aquela análise do desenvolvimento da criança.
Então, quando você vai ver todo... Não é um único ponto que a gente analisa, né? Então, eu gosto de frisar isso bastante para os pais, porque às vezes em uma única consulta a gente não vai conseguir falar. Muitas vezes os pais saem dali e falam, e aí, doutora, meu filho é autista? Opa, não é bem assim, gente. Eu brinco ainda. Cuidado, que um diagnóstico feito imediatista, um diagnóstico muito rápido, eu até desconfio. Sim. Porque, assim, tem alguma coisa ali, a gente é todo um contexto, não só da criança, mas familiar que está envolvido ali, né? E uma das coisas que eu uso muito para avaliar esse desenvolvimento, eu brinco, desde quando nasce, eu falo com os pais assim, gente, vocês precisam narrar o que está acontecendo com o filho de vocês, até porque eles precisam aprender aquela rotina. Então, agora nós vamos tomar banho, agora a gente vai passear. Isso você está estimulando a comunicação, você está estimulando o visual dessa criança, você está inserindo essa criança no contexto, né? Deu 3 meses, você começa a nomear as coisas para ele. Mostra, é a hora de você mostrar o objeto. Com 6 meses, eu ainda uso um termo, vai para frente do espelho. Começa, mamã, pá. Então, assim, são estímulos que a gente, básicos, né? Sim. Mas que os pais hoje não têm essa orientação. E isso cabe muito nós da pediatria ensinar os pais, né? E é a hora que a gente consegue ver que essa criança tá com algum atraso. Uhum. E aí você chega a perguntar, não, mas meu filho não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, não tá fazendo isso. E o que eu vejo? Eu vejo um receio dos pais quando a gente fala assim, vamos passar no neuro? Vamos passar na fono? Né? Porque essa criança precisa ser avaliado muito mais do que 40 minutos de consulta ali comigo. E precisa ver se não é falta de estímulo ou se tem de fato uma doença ali por trás. Então hoje o que eu vejo é até mesmo uma resistência. Vocês têm notado isso quando os pais chegam no consultório com vocês, essa resistência já em falar, não, eu vim porque o pediatra mandou eu vir, mas meu filho, ele não tem nada, né? Acontece com vocês? Nossa, muita resistência. E principalmente quando você começa a conversar com a mãe ou com o pai, e você começa a perceber que eles estão mais apreensivos por um diagnóstico, né? Eles vão, na verdade, no teu consultório em busca já daquele diagnóstico. E a gente sempre começa naquele padrãozinho, igual você está falando, mas é sempre evolutivo, né? 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12... O que o menino tem que fazer? Porque com 6 meses o menino está lalando. Começa aí o processo todo de lalação entre 5, 6, 7 meses, em média aos 6 meses a lalação. 3 meses o menino tem que estar olhando a 180 graus, o examinador, né? O pai, a mãe, né? E esse ponto de 3 meses é super importante hoje em dia. Porque o olhar da criança, né? Ele diz tudo. E é ele quem vai estar geralmente atrasado, né, o pouco contato visual no autismo. Mas não que vai estar atrasado somente lá nos 3 meses de vida, porque o autismo tem uma característica muito importante, que é a regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então pode ser que a criança não nasça e já tenha um atraso específico. Ah, não, doutor, mas com 3 meses ele olhava para todo mundo, com 6 meses estava lalando, com 12 meses ele já estava falando. Com 2 anos ele já estava falando ali palavras soltas que foi cortou, parou. Peraí, né, Paty? Ou regrediu, né? Ou regrediu, né? Parou, regrediu. E aí ele vai entrando nesse processo todo, sabe, Carol? E a gente se preocupa porque era uma criança que tinha um desenvolvimento normal, agora o pai ou a mãe não querem aceitar aquela regressão, ou aquela parada de desenvolvimento. Aí eles falam que foi algum trauma, que foi alguma... Tudo bem, a gente tem que investigar absolutamente tudo. Tudo. E é justamente por isso que é muito difícil você dizer ali na primeira consulta se aquilo é um transtorno do espectro autista, um transtorno pós-traumático, o que foi aquilo ali, né? Então a gente usa os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, a parte social, a parte motora e a parte de comunicação, como a nossa base, né, no desenvolvimento desse diagnóstico. O diagnóstico de autismo ele é trabalhado.
Ele não é sozinho, ele é através de uma equipe multidisciplinar. Eu sempre peço ajuda para a Patrícia, eu sempre peço ajuda para a Denise, né, nossa colega também que é neuropsicólogo, para a Letícia também, Bringel, que trabalha conosco. Então as meninas ali, elas estão ali uma equipe, né? Elas estão ali no, digamos assim, no fio a fio comigo. Não é só. Aí eu preciso da fono, eu preciso da TO. Às vezes eu preciso de uma avaliação da TO ali antes de fechar um diagnóstico, porque às vezes é só sensorial, né, Paty? Mas assim, se você não deixar o pai tranquilo e a mãe tranquilo na primeira consulta, você vai ter um grande problema durante o restante do acompanhamento. Primeira coisa que você tem que fazer, que eu oriento todo mundo, né? Gente, além de tudo isso que a mãe falou aí, que você tem que estimular seu menino, estimular seu filho. Isso antigamente, você observa a grande diferença para hoje em dia, isso antigamente era super fácil. Porque o pai tinha tempo, a mãe tinha tempo. O menino ia para a roça com o pai era cedo. O menino ia fazer um monte de coisa ali legal. Sentava no chão, brincava com a terra. Ia pro curral. Comia barro. Era assim, né? Antigamente. Explorava o ambiente. Explorava o ambiente, bebia água da biqueira de chuva. Pegava sol, vitamina D. Hoje em dia não, é todo mundo com protetor solar, pelo amor de Deus, gente. Ficava na rua com outras crianças. Ficava na rua com as outras não... crianças, tinha interação social, desenvolvia a comunicação, as habilidades. Hoje em dia não, hoje o pai e a mãe não tem tempo mais pro seu filho, o menino fica preso dentro do apartamento. Ou então o menino passa o dia inteiro numa escola integral. Ou na televisão. Ou na televisão. E o maior vilão de todos, eu não tenho nenhum pudor em falar isso, tá? É o celular. O celular não foi feito para criança. O celular foi feito para... O celular ele tem se desenvolvido de uma maneira tão rápida. A pessoa é muito inteligente, né? A ponto de fazer com que nós adultos também, né, tenhamos uma dependência, né, do celular, porque nele tem tudo. Nele tem a TV, nele tem os vídeos que eu quero, nele tem os PDFs que eu estudo, nele tem até como eu escrever. E assim, a gente tem um mito também, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente ouve na rua, no consultório, fala assim, eu já falei pra minha filha tirar meu neto da televisão, senão ele vai virar autista por causa da tela. Ele vai ser autista por causa da tela. Fala um pouquinho pra gente se isso é verdade e como a tela prejudica uma criança. Na verdade, né, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança já nasce, né, com aquelas características, embora nem sempre elas sejam visíveis de imediato, né? Mas não existe a questão de transformar. O ambiente, de fato, ele pode potencializar aquilo que a criança já tem, né, inato, e pode ficar mais claro, né, através do que o ambiente propicia. Mas as telas, elas têm sim, né, prejudicado não só em relação ao autismo, mas em todos os outros, as patologias e no desenvolvimento de maneira geral, né? Eu acredito que nós adultos estamos também com um déficit muito grande, porque a gente muitas vezes deixa de interagir, a gente deixa de fazer outras coisas porque a gente fica escravo do celular, né? Sim. E assim, você vai para um lugar que não tem internet, as crianças hoje já perguntam, tem internet? Se não tem, elas nem querem ir, né? Verdade. Então, assim, essa oportunidade de viver um pouco sem isso é importante para que você possa, de fato, desenvolver outras habilidades que você, de repente, até tem, mas que nunca teve a oportunidade, né, de trabalhar. Então, assim, existe sim esse mito, né, de que a criança está se transformando, saíram até artigos, muitas coisas, sim, né, e que, de fato, acho que assim, um dos artigos que eu li que eu achei bem interessante é que fala assim, que de fato nós desenvolvemos características, entre aspas, do autismo, mas no sentido de ficar parecido com. Não é que a gente vá se transformar em autista, mas que a gente a gente desenvolve comportamentos que são muito parecidos com o do quadro. E aí pode confundir um diagnóstico, sim, né? Confunde bastante, né? Principalmente as crianças que são, por exemplo, mais tímidas. Então, num primeiro momento no consultório, se você avaliar só pelo primeiro momento, de repente você vai fechar um diagnóstico errado, né? Então, assim, tanto é que, por exemplo,
nas minhas consultas de primeira vez, eu sempre peço para os pais irem sem levar a criança. Porque a gente vai falar sobre as dificuldades, sobre todos os problemas que os pais estão visualizando na criança. Então, eu não gosto de reforçar na frente da criança. Mesmo sendo uma criança pequena, que parece não estar ali presente, de repente a criança, né, solta uma que você vê que ela está ali bem prestando atenção. Então, quando os pais vão e eles começam a falar, é interessante que às vezes pela fala você fala assim... Certeza que é autista. E aí, quando você conhece a criança, você fala, cadê a criança que os pais falaram? Não é essa, né? Porque também o que acontece é um movimento inverso. Dos pais se informarem sobre tudo, né? Vão lá no Google e pega tudo que é autismo. E aí, eles chegam com aquele discurso de que o filho está se encaixando em tudo aquilo, né? E na cabeça deles... já está tão certo de que o filho é autista que ele já chega querendo, de fato, essa afirmação. Então, muitas vezes acontece isso, de você escutar e você falar assim, não, já aconteceu muito, né, João? De eu falar, João, vamos avaliar junto, porque pelo discurso dos pais deve ser o clássico. Quando chega a criança, a gente fala, não tem nem o básico, quanto mais o clássico, né? Então, isso também, né, essa questão mais uma vez, né, da internet, do celular, dessas pesquisas. Hoje, como a gente tem acesso a muita coisa que também não é científico, né, e é onde a maioria das pessoas busca, né, então ela fecha um diagnóstico prévio e já vem assim, quase assim, carimbe e assina aqui só para eu poder, né, qual o remédio, qual é a cura, que são coisas que a gente sabe que também não tem cura, né, existe sim um acompanhamento onde você pode melhorar as habilidades, onde você pode minimizar os aspectos, né, de comprometimento desse desenvolvimento, mas a cura ela não vai existir, né? Então, o primeiro momento, por isso que eu peço para os pais irem sozinhos, porque é importante que, independente de diagnóstico, que a gente deixe muito claro isso para os pais, né? Que cada criança é única, que cada uma vai ter o desenvolvimento no seu tempo, no sentido não de que é o tempo que a criança quer, mas no tempo de que, assim, tem crianças que, de fato, por exemplo, tem um irmãozinho mais velho e aí ela consegue desenvolver mais rápido porque ela tem um modelo ali. Então, aquela que foi a primeira, que convivia só com adultos, então, às vezes, ela demorou um pouquinho mais porque ela não tinha modelos a seguir. Então, não posso comparar porque nós, enquanto pais também, somos totalmente diferentes para os nossos filhos, né? O primeiro filho, eu falo sempre que é o que mais sofre, né? Porque a gente também nasce a mãe, nasce o pai junto com o primeiro filho. Então, todas as primeiro nossas... filho é a escola, né? as nossas angústias, né? Os nossos medos, todas as nossas expectativas. É muito peso para uma criança sozinha, né? E tem uma frase que me preocupa muito, assim, que está em alta, que, claro, ela tem seu porquê, mas eu acho que ela pode atrapalhar um diagnóstico e uma avaliação adequada, que é cada criança tem seu tempo, né? Sim. Isso me preocupa muito, porque às vezes eu pego no consultório crianças com 4 anos e os pais com isso na cabeça. Não, doutora, mas cada criança tem seu tempo. Aí eu falo, sim, a gente avalia individualmente cada criança, mas até quando a gente vai esperar, né? Então é uma preocupação muito grande. Quando que o médico, assim, se você, João Felipe, fosse orientar uma mãe, assim, quando que ela deveria procurar um médico para avaliar um atraso de comunicação, por exemplo, de fala? Tá, isso que você falou é super interessante. Sabe por quê? Porque o pessoal, eles têm uma ideia hoje que, tipo assim, ó, a criança tem que falar até tantos meses ou tantos anos, né? Aquela história, né? Da lalação, das palavrinhas soltas, da frase de 2 palavras, do arsenal vai aumentando, né? 300 palavras, 500 palavras. Só que em casa tem o tio, irmão do pai, do vô, da mãe, que falou com 5 anos e hoje está super bem. Né? Aí tem o primo da irmã do tio, que também falou nessa idade. Então, assim, aí ele chega, não, doutor, eu vim trazer por quê? Porque o meu primo, que é médico lá em São Paulo, disse que meu filho, ele tá atrasado, mas eu acho que não. É só por desencargo de consciência. Sim. Mas lá em casa aconteceu que fulano falou tanto, e ela começa a falar, o paciente. Eu acho que, assim, o grande lance é a gente levar em consideração, realmente, os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Não tem como a gente fugir disso, cara.
Isso foi estudado cientificamente, isso é comprovado que realmente é assim. Tá tudo bem, você tem uma criança prematura, ela vai ter um atraso diferente, mas que é um atraso que ela vai conseguir conquistar ali, adquirir os seus marcos de desenvolvimento. A gente vai corrigindo essa idade. Tem aquela criança que teve um traumatismo crânioencefálico ainda com antes de 1 ano de vida, essa criança vai ter um atraso. Mas a gente tem que levar em consideração também a criança que já nasce com esse atraso, o transtorno do espectro autista. Né? A criança nasce. É igual aos transtornos de personalidade, né? Os transtornos de personalidade, a criança já nasce daquele jeito, ela não adquire. É diferente, por exemplo, de um transtorno afetivo bipolar, que a pessoa vai adquirir isso ao longo da vida. Tem uma carga genética? Tem. Mas tem um meio em que se vive para poder fazer esse desenvolvimento. Então tem que ficar esperto com os marcos de desenvolvimento. A mãe vai conseguir perceber? Vai. O pai vai, mas tem que ir no pediatra. Porque é quem vai conseguir juntar o quebra-cabeça e dizer, realmente isso faz sentido ou não faz? Realmente isso eu vou conseguir dar continuidade a essa avaliação ou eu vou mandar para o neuropediatra para poder avaliar esse desenvolvimento neuropsicomotor? Então, eu falo para todo mundo, você tem que ver seu filho completo. Você tem que estimular a criança. Hoje a criança não é estimulada, então você tem que estimular. Criança com 3 meses tem que fazer toda essa situação de olhar, né? Tá mamando lá, olha para a mãe. Com 9, 11 meses ele já tem um olhar mais aguçado. De 9 para 11 meses, o olhar da criança ele já acompanha para tudo que você vai fazer, ele vira, né? A criança já tem um padrão de olhar mais comunicativo, ele fala mais com o olhar. A criança, ela senta com apoio quando? 6 meses a criança tem que estar sentando com apoio, gente. 5 meses, 6 meses tem que estar sentando com apoio. Com 8 meses, 9 meses, a criança já tem que estar sentando, começando a sentar sozinha. Essa criança tem que caminhar até 15 meses. 1 ano e 3 meses é um marco ali, ó. 15 meses a criança já está caminhando. Não é que ela vai ter que caminhar dali para frente. Até 15 meses a criança tem que estar caminhando. Não, mas o pai caminhou com 2 anos. Espera aí, então. Então, vamos investigar o pai, né? Vamos investigar o pai. É isso. Mas eu falo, e aí eles falam, isso acontece com a Patrícia também. Um dia desse a gente pegou um paciente, né? E a gente fala muito do autismo, que tá em alta, né? Mas a gente não pode esquecer do TDAH também, né? Sim. A gente pegou um pai que se viu no filho TDAH, mas a gente pegou uma mãe também que se viu no filho, né? E a gente fechou o diagnóstico dela também. O diagnóstico dela, e isso tem sido muito comum. E a gente tem feito as avaliações conjuntas, né? Por quê? Porque isso é muito importante no nosso ponto de vista, né? De você conseguir entender o padrão evolutivo, de onde que vem, porque às vezes eu não consigo no consultório pegar todas as informações que a Paty consegue. Então, as minhas informações que vão me ajudar, que são bem mais relevantes para um diagnóstico, né? Eu tento refiná-lo no consultório, porque são 40 minutos, 1 hora de consulta. A Paty, ela termina esse refinamento inteiro. Às vezes ela começa o refinamento todo e aí eu termino no consultório e a gente vai fazendo esse troca-troca de informações. E a gente fechou vários adultos com TEA. É o que a Carol tá falando, então investiga o pai. Investiga o pai. Mas tem que investigar. Porque, assim, na verdade, a gente teve muitas mudanças, né? Do DSM-4 para o 5, agora o 5TR, em relação ao diagnóstico do autismo, né? Então, de fato, as pessoas que hoje adultas estão tendo diagnósticos de TEA, lá atrás elas não se encaixariam no TEA, né? Porque era muito fechado o diagnóstico. Então, falou, já não era TEA. Então, como falava, já descartava. Mas era aquela criança que sempre foi considerada esquisita, né? Estranha, introspectiva, isolada. Não conversava, isolada. Ou seja, ela já tinha as características, sim, mas que não se enquadravam, né? Dentro dos critérios. Então, hoje, como ampliou mais, né? E hoje a gente tem o espectro, então, por isso, hoje a gente tem mais diagnósticos. Não porque está se tendo mais autistas hoje. Na verdade, hoje se tem mais diagnósticos, né? Porque à medida que foi se estudando, foi se vendo que aquele núcleozinho ali estava muito pequeno, de fato, né? Não dava para fechar só naquilo, né? Então, é como a gente hoje falar a questão que lá atrás se falava e que hoje a gente fala, mas que tem uma conotação diferente de o meu filho tem o tempo de desenvolvimento, né? Cada um tem seu tempo.
a fala é a mesma, só que de fato lá atrás era um outro tempo, o estímulo era diferente. Né? Na minha época a gente entrava na escola com 6 anos para alfabetizar. Hoje as crianças entram na escola com meses. Então, como é que você quer que o desenvolvimento de quem entrou com 6 anos seja o mesmo de quem entrou com 6 meses? Então, por isso que as exigências hoje são maiores, né? No sentido de a criança precisa mostrar um resultado mais cedo. Não porque hoje se cobra mais, se cobra porque se dá. Né? Então, se você estimula mais cedo, você espera que ela dê respostas mais cedo. Então, quando a gente fala muito isso, né? Cada criança tem o seu tempo, levando em consideração os tempos do marco do desenvolvimento. Então, assim, tem o seu tempo? Tem. Uns vão falar com 8 meses, outros com 12, outros com 18, mas isso não quer dizer que todos estão dentro de uma normalidade. É um intervalo de confiança, né, Paty? Eu tenho até tanto para fazer isso. Tá, tem criança que vai caminhar com 11 meses, tem criança que caminha com 9, tem criança que caminha com 12 meses, tem criança que caminha com 14 meses. As crianças caminham com 15 meses. Esse é o intervalo. Esse, é o tempo de cada criança, é isso. Mas dentro do esperado. Antes a gente vivia no furdunço, né? Vocês já ouviram essa palavra, furdunço? Sim. Cheio de gente, aquela coisa em casa, e a avó Você mais tinha que se virar. se virava, você tava no chão, você comia na bacia arroz, feijão e carne que a avó colocava, era 3, 4 meninos em cada bacia. Era assim, antigamente as famílias eram grandes, eram 8, 9, 10 filhos, cada filho tinha 3 filhos, e aí a criança, ela era muito mais estimulada, sabe? Era autodidata. A criança, ela era autodidata, né? O meio por si próprio, né? Já fazia esse estímulo. Sobrevivência, né? O estímulo de Sobrevivência. sobrevivência. E Patrícia, você como mãe, né? Você falou que sua filha tem autismo, né? Como foi pra você? Como foi o diagnóstico? O momento do diagnóstico, assim, para vocês? Maria Luísa teve um diagnóstico tardio, né? Porque como ela tem 18 anos, então, na época ela não fechava diagnóstico para o autismo, porque apesar do atraso, ela falou com 4 anos e pouquinho, não era considerado porque ela falava. Ela tem uma comunicação, ela interage, só que é uma interação que não é a esperada. Então, por exemplo, até hoje... ela tem aquelas questões bem próprias do autismo, de ser muito literal. Então, quando eu digo, vou te matar de beijo. Mãe, você quer me matar? Né? Ela não entende a ironia, a brincadeira. Não entende as ironias, não entende o duplo sentido. Nada disso ela entende, né? Até hoje. Tem as questões também de que, por exemplo, se ela gostar de você disser, vamos ali comigo, ela entra no seu carro e vai, entendeu? Ela não tem a expertise da malícia, do senso crítico, né? De saber que existe maldade por trás das coisas. Ela não tem, né? Tudo isso. Então, assim, é uma menina de 18 anos, mas que se quer um brinquedo, ela dá o piti igual uma criança de 4, 5 anos. Então, assim, na época do diagnóstico, né, a gente percebia, ela tem uma epilepsia de difícil controle associada. Então, o quadro principal dela sempre foi o da epilepsia, que iniciou aos 3 meses de idade. Então, por conta disso, o autismo nunca foi muito visualizado, entendeu? Sempre foi... Só que, assim, eu já tive uma fono na época, né, que hoje, inclusive, é médica, até colega de vocês, a Patrícia Póvoa, né? Na época, a Patrícia era a fono da Malu e ela falava já no autismo e eu falava assim, meu Deus, mas ninguém fala do autismo, só ela, né? E todos os médicos descartavam. Então, assim, eu fui fazer neuropsicologia por conta da Maria Luísa, né? E aí eu sempre questionava os médicos e aí vinha muito aquela coisa, isso é coisa de mãe, né? Mãe enxerga tudo, mãe quer... E eu sempre achei que tinha algo diferente, até porque ela é a minha segunda filha, né? Então, e eu já tinha, né, assim, outras crianças que eu acompanhava. Então, assim, quando veio o diagnóstico, eu fiz o diagnóstico fora, né? Aqui ainda, na época, ninguém fechava de jeito nenhum. E ela tinha um indicativo de cirurgia da epilepsia, então a gente já acompanhava em Campinas, né? E o Dr. Fernando Sendes indicou uma psiquiatra da equipe dele, lá da Unicamp, para avaliar. E ela, na primeira consulta, né, assim, ela já falou, olha, Patrícia, de fato, pelo histórico, né, e tudo, e aí a consulta dela foi 1h30, mais ou menos, ela falou, não, realmente, assim, tem todos os critérios, né, para que a gente feche, sim, um diagnóstico, pediu avaliação neuropsicológica, né, mas, assim,
mesmo na avaliação neuropsicológica, a colega não quis fechar porque Maria Luísa falava, porque né, ela tem tudo, mas ela fala, ela interage, então ela não é autista. Eu falava, gente, não pode ser só no puro, né? E aqui eu falo como mãe mesmo, né? Eu percebia uma diferença muito grande. Então, de fato, é um diagnóstico que não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Obviamente, enquanto mãe, é doloroso, principalmente porque a gente sabe de todas as dificuldades que a criança vai enfrentar, os preconceitos, né? Tudo que vem pela frente, a gente sabe disso tudo. Então, acho que a gente, enquanto mãe, a gente sofre muito mais por essas questões do que pelo diagnóstico em si, né? Porque né, o diagnóstico você vai fazendo o que você pode, né? Agora, livrar o seu filho de passar por tudo aquilo que ele tem que passar, a gente não dá conta, né? Então, assim, foi difícil, né? O primeiro momento, inclusive em relação à própria família, né? Algumas pessoas com muita dificuldade de aceitação, porque não tinha autista na família, então ninguém sabia nem o que era. Falta de conhecimento, exatamente, né? Então, assim, é aquela coisa de que você, de imediato, e é engraçado que é uma coisa que eu hoje vejo muito no consultório e que eu fui meio que na contramão disso, né? Não sei se pela profissão e sem querer você vai meio no instinto, de que quando eu chegava na escola, a primeira coisa que eu fazia era já passar tudo que Maria Luísa tinha de dificuldade, o que não tinha, como que era. E hoje eu vejo muitos pais me falando assim, doutora, no laudo, não dá pra gente tirar essa parte não, para não precisar, porque senão na escola já vão ficar marcando, né? Eu tenho que dizer mesmo na escola, porque senão já vão ficar, e a gente precisa sim, né? A escola precisa saber quais são as dificuldades, quais são as habilidades, ela precisa conhecer a criança, porque senão é uma criança que vai sofrer algumas questões por desconhecimento da escola, né? E os pais, infelizmente, muitos ainda têm esse processo de negação que faz parte do diagnóstico, né? Mas tem algumas negações que são assim muito longas, entendeu? Sim. Que é como o luto, parece que não vai passar nunca, né? E tudo isso, óbvio, faz parte. O luto também é uma das partes do diagnóstico de uma criança especial, né? Porque a gente, naquele momento, a gente perde o filho que a gente acreditou que nasceu, né? Saudável, que era uma criança, entre aspas, normal, né? E aí ali começa uma nova vida. Então, de fato, tem todo um luto, tem a negação, tem as etapas todas. Mas a gente precisa vencer isso até para poder ajudar a criança. Então, eu sempre, né, trabalho muito essa questão com os pais de que é extremamente importante que todos os profissionais, porque infelizmente a visão dos pais é que assim, eu vou levar em outro e não vou falar nada para testar, né? Exatamente. Então, assim, doutora, tem alguma coisa diferente? Para ver se o outro... E aí, às vezes, leva em 5, 6... E aí, quando você fala, o outro médico falou a mesma coisa, o outro psicólogo falou... Aí que você percebe que ele, na verdade, já está numa segunda ou numa terceira opinião, né? Para ver se bate. Importantíssimo isso, porque acaba que quando você trabalha com protocolo e quando o pai ou a mãe leva a criança em colegas... A equipe multidisciplinar que trabalha com protocolo igual, né? A gente acaba que a gente erra muito menos, né? Medicina não é 100%, né? A saúde, né? A área da saúde não é 100%. Cada criança, você tem um olhar individual por conta do contexto de vida dessa criança, da história pregressa dessa criança, da história materna dessa criança, da história familiar dessa criança. Não é cada criança tem seu tempo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que cada criança tem que ser avaliada individualmente, né? É igual o TDAH. O TDAH, a gente está falando muito do TEA, né? Mas, assim, lembrando também que o TDAH, muita gente chega no consultório para levar o filho porque tem suspeita de um TDAH. E, às vezes, não é o TDAH, né? É uma dislexia, né? Então, o paciente ele tem um transtorno específico de aprendizagem, né? A dislexia, a disgrafia, a descalculia... Ou essa que às vezes chega com suspeita de autismo por conta das estereotipias, e não são estereotipias, são tics, ou são movimentos compulsivos, né? Então a gente tem que ter essa preocupação no que diz respeito, né, a
não pensar assim, eu sou o médico detentor de todo conhecimento. Não, mas que a mãe e o pai, eles são livres, que eles podem levar para uma segunda, para uma terceira opinião, e que é preciso sim a avaliação da equipe multidisciplinar. E assim, as mães, eu sempre falo, quando eu estou ensinando na faculdade, ouçam as mães. Sim. A gente às vezes exagera um pouquinho, mas não é inventado. Tem um fundo ali, tem alguma coisa errada. Se a mãe fala, doutor, eu não sei o que é, mas não tá certo. Investigue, escute a mãe, né? Vai mais a fundo, até para você dar um embasamento para ela, assim, não, tá tudo certo, você tem que ter um embasamento para você convencê-la de que tá tudo certo. Então, escutar os pais, quem convive com a criança no dia a dia, o professor, o laudo da escola, é muito importante, né? Sim. A gente tem o TOD, né? Tem o transtorno TOD. desafiador opositor, que geralmente a criança se comporta com os pais diferente do que quando está no consultório, né? Então a gente tem que avaliar também como é o ambiente, né, em casa. Muito, porque às vezes eu amo, né, o transtorno opositor desafiador, também chamado transtorno desafiador de oposição, né? Não tá errado, você pode chamar de qualquer jeito, né? E o TDAH, eu sou meio suspeito em falar porque eu amo o TDAH, né? Eu acho que das patologias do neurodesenvolvimento é a que eu mais gosto de trabalhar. O TDAH ele pode vir acompanhado com transtorno opositor, né? Com transtorno opositor desafiador. É tão tal que lá no SNAP a gente tem a última parte, né? Até do 19 ao 26, nos pontinhos, a gente tem a avaliação para criança que tem um quadro mais opositor. Mas a gente tem que ficar muito atento. Se aquela criança, olha só, a gente tem que ficar atento se a criança é desatenta por conta do ambiente familiar, pela maneira com que ela está sendo criada, pela maneira que ela está sendo estimulada na escola, ela tem alguma dificuldade para aprender, porque às vezes a criança não tem transtorno de aprendizagem, ela tem uma estimulação na escola que não é uma estimulação para ela, para a idade dela. Não estou dizendo que o professor está errado, longe de mim. Estou dizendo que às vezes não é aquela estimulação que a criança precisa. Às vezes ela está muito aquém dos outros alunos, né? E aí tem aquela história de voltar de série. E aí acho que um outro ponto que é muito importante também, né? E que é uma situação que não é comum, mas que é essencial para a gente, que é descartar se existe ou não uma deficiência intelectual, Sim. né? Sim. Que hoje, às vezes a criança tem um comportamento de autista, de um TDAH, mas ela tem uma deficiência intelectual. Sim. E aí os comportamentos também vão ser muito parecidos. Semelhantes, né? Né? Vão ser semelhantes. E aí, assim, fica, é autista. Pode ser um autista com déficit intelectual também, né? Uhum. Mas pode ser apenas uma deficiência intelectual, que traz aqueles comportamentos também de não entender a piada, de não entender o duplo sentido, né? De ser literal, de ter dificuldade na questão do raciocínio, tanto do raciocínio geral, abstrato, como também das questões do dia a dia, né? A criança crítico, o prejuízo crítico e o prejuízo nas atividades de vida diária também, que o autista costuma ter, que o TDAH muitas vezes tem. Sim. E que o deficiente intelectual também tem. Então a gente tem, né? A gente até brinca, né? Muito que assim, os transtornos, eles não gostam de solidão, né? Geralmente eles vêm de mãozinha dada, vêm acompanhados, né? Dificilmente você tem um único transtorno, né? A gente sabe que a maioria das vezes, tanto é que hoje no DSM-5-TR, o autismo ele vem, né? A classificação, né? Transtorno do espectro autista com ou sem a dificuldade na comunicação, com ou sem o transtorno de deficiência intelectual. Né? Então, por quê? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, ele vai vir acompanhado com transtorno da comunicação, transtorno da deficiência intelectual, com o próprio TDAH, tem autistas com TDAH. Então, assim, precisa fazer os diagnósticos diferenciais, até para a gente saber qual é o transtorno de base e quais são as comorbidades. Porque se você vai tratar o transtorno que é comorbidade,
achando que ele é o de base, a gente não vai ter um bom resultado. E o que eu vejo sim também, eu acho importante a gente chamar a atenção para os pais, né? Já foi bem frisado aqui que independente do tipo do atraso do desenvolvimento ou do transtorno, do diagnóstico que a criança tem, a atuação da equipe multidisciplinar é importantíssima. Então não adianta apenas um acompanhamento, né? Sim. Um acompanhamento em conjunto. A equipe precisa estar alinhada, o neuro, o pediatra, toda a equipe multidisciplinar precisa estar ali sabendo de fato o que está acontecendo com essa criança, né? Até para o processo evolutivo dela, que a gente sabe que é muito bom. E aí vem um outro questionamento, né, João, que muitos pais, independente do diagnóstico, se é TEA, se é TDAH, se é TOD, doutora, meu filho vai usar qual medicamento? E aí é a grande cereja do bolo, né? Eu falo assim, ó, isso que a Mai falou é muito importante, a equipe. Porque o TDAH, o que é o TDAH? Né? Fala pra gente um pouquinho dos sintomas pra gente. Eu acho que é importante saber o que é o TDAH, porque se a gente não sabe o que é, como que eu vou definir um tratamento, né? Então, o TDAH é uma patologia do neurodesenvolvimento, é uma doença do neurodesenvolvimento, onde a criança ela tem uma dificuldade muito grande em atenção. Aquela dificuldade na atenção gera uma dificuldade no aprendizado, que é pela desatenção. É uma criança que pode ou não ser hiperativa no corpo, mas a hiperatividade também pode estar somente aqui na cabecinha, com 1 milhão de pensamentos. A criança brinca aqui de uma coisa, daqui a pouco brinca de outra coisa. A criança está assistindo televisão deitada, daqui a pouco está de cabeça para baixo, senta no braço do sofá. A mãe chama 3, 4 vezes para a criança poder ir. A mãe pede para a criança ir deixar o lixo lá fora, depois volta, estende a toalha e vem aqui para tomar banho. A criança faz a metade daquilo, não consegue fazer tudo. Bem, é uma baixa de dopamina no sistema nervoso central, na região frontal. A gente tem a região frontal, né, que é a região mais excitatória. A gente tem uma quantidade baixa de dopamina. A dopamina é como se fosse uma comidinha para o neurônio. Então, vamos supor assim, a gente nasce com 100 neurônios e 100 dopaminas. Então, cada neurônio tem sua comidinha. Quem nasce com TDAH, ele tem 100 neurônios ali e tem 60 dopaminas. Então, vai faltar a dopamina. Então, a gente tem que estimular a produção dessa dopamina. Essa criança ela tem que ter dopamina para que o neurônio consiga fazer a sua atividade normal. E como que eu estimulo essa criança a ter dopamina? Através da atividade física, né? Qualquer atividade física, através da música, através de uma arte, né? Fazendo sempre aquele negócio assim, você é bom, você consegue, sempre afirmando, né, que aquela criança é capaz, fazendo reforço positivo. E além de tudo isso, a alimentação, cara, é muito importante. A gente esquece que existe, então, um tratamento através da alimentação. A gente precisa de dopamina. Quem vai oferecer dopamina? O abacate, a banana, as castanhas, o peixe, né? Então, existe também uma maneira da gente repor, né, essa dopamina. E também o tratamento não medicamentoso, digamos assim, com aqueles fármacos da farmácia que as mães têm medo, né? A Ritalina, a famosa Ritalina, que é o metilfenidato, Medato, Atenze, Ritalina, Concerta, Venvance. Todos esses medicamentos são medicamentos que estimulam a produção da dopamina. Mas também a gente tem os nutracêuticos hoje, a gente tem tirosina. A tirosina é um precursor da dopamina. Então, se eu tenho tirosina para usar, por que eu não posso começar com uma tirosina? A gente sempre tem que lembrar que essas crianças têm dificuldade para dormir, elas são crianças mais noturnas. Então, elas são crianças que elas funcionam mais à noite do que de manhã. Então, entra a dificuldade da liberação da melatonina. Então, é aquela criança que ela tem a melatonina sendo liberada mais tarde e de manhã, quando a melatonina precisa ir embora por cortisol tomar de conta, essa melatonina não vai. E aí a gente tem que lembrar que o triptofano é interessante para fazer reposição, a melatonina é interessante, porque o triptofano vai ajudar na liberação de uma outra coisa super importante, um outro neurotransmissor, que é a serotonina. E a serotonina é quem vai liberar a melatonina. Então, se eu entendo esse ciclo, então, a serotonina é felicidade, melatonina é o sono, dopamina é concentração.
Se eu tenho 2 precursores importantes, triptofano, tirosina, para isso aqui, por que eu não posso usar? Então, hoje o protocolo é crianças até 6 anos de idade, a gente tem que entrar com o quê? Terapia cognitivo-comportamental, associada a uma suplementação, associada a uma orientação nutricional para essa criança. Não mais que isso. Após os 6 anos, 7 anos de idade, 8 anos de idade, fechei o diagnóstico, essa criança está com dificuldade de manter o padrão atencional dentro da escola, somente com a terapia cognitivo-comportamental, a nutrição, os nutracêuticos. Então, peraí, então agora será se é a hora de entrar com algum fármaco? E olha, se você vai no médico competente o suficiente para entender de tudo isso, que não vai chegar ali já dando remédio para a criança, você pode ter certeza que ele vai fazer o melhor para o seu filho, né? E não resistir. Gente, eu sou pai de TDAH. Então, se tem que fazer medicamento, tem que fazer medicamento. Ou eu vou deixar meu filho à mercê de tentar aprender de todas as formas e não conseguir, daqui a pouco com um transtorno de ansiedade, daqui a pouco com uma dificuldade maior de estar no meio ali dos colegas porque se sente inferior, daqui a pouco essa criança sofre um bullying. É melhor tratar, né? E sua fala foi brilhante, sua explicação foi sensacional, João. Eu acho que foi... as mães precisam ouvir isso várias vezes, né? Porque eu acredito que a gente tem às vezes os 2 extremos, aquela família que quer medicar de imediato e aquela família que tem preconceito com a medicação. Sim. E novamente a gente traz a individualidade. A gente traz o contexto de cada família e de cada criança. Então, toda essa questão do neurodesenvolvimento, todas essas doenças, todas essas alterações comportamentais, gente, não dá para taxar todo mundo em um único funil, né? Que a gente vê muito, que é a comparação. Então, acho que aqui hoje ficou bem claro essa explicação. E é o que a gente de fato quer passar para essas famílias também. Eu sei que muita gente que vai ouvir aqui vai começar a pensar, será que o meu filho tem alguma coisa, né, de fato? Quando que eu vou passar numa avaliação com o neuro, né? Então, é isso que a gente quer abrir os olhos de vocês, a gente quer abrir os olhos dessa família e buscar profissionais que vai ter esse olhar para o seu filho. Um olhar individualizado, um acompanhamento individualizado, e isso vai fazer total diferença no tratamento dessa criança. Sim. Você tem que ter confiança no profissional que vai conduzir, né? Se você realmente foi num primeiro profissional, você não sentiu confiança, você acha que não tem, vai em outro, né? Procura uma segunda opinião, mas que você sinta confiança, que você crie esse elo, né, com esse profissional, com esse psicólogo, porque ele vai te acompanhar por muitos anos. Pro resto da vida. Então tem que ter. E a vida adulta, né, gente? A gente não pode esquecer da vida adulta, porque é uma criança que a Paty falou agora há pouco aí, né? Como é que é, Paty? Aonde tem um transtorno, ele nunca vem sozinho, ele gosta de companhia, né? A evolução para o transtorno afetivo bipolar é grande, ou então a manutenção vai manter ainda com TDAH na vida adulta. Pessoas que não conseguem manter seus horários no serviço, as pessoas que não conseguem cumprir os compromissos, as pessoas que não conseguem manter a sua atenção, erram cálculos de troco, né, de dinheiro, né, não por não saber, muito pelo contrário, né, o TDAH é inteligentíssimo, um dos maiores QIs que existem é do TDAH. TDAH não tem deficiência intelectual, não, eu falo para todo mundo. Você concorda comigo, Paty? Sim. Que assim, na verdade, né, a gente sempre fala, né, eu falo muito isso para os pais, independente do seu filho ter ou não qualquer diagnóstico, se está com atraso, a gente estimula, né? Na dúvida, vamos estimular, porque ninguém sai no prejuízo sendo estimulado. Então, se está se identificando, meu filho tem isso, será que ele também tem? Independente de pensar no diagnóstico, pense em trabalhar a estimulação, porque com certeza ele vai ter benefícios, seja de melhorar em algumas habilidades, seja em aparecer habilidades que ainda não apareceram, mas que já deveriam estar ali aparecendo. Então, a estimulação, ela é, de fato, né, a principal forma de você trabalhar qualquer criança, né? Outra questão que, né, aí vindo mais para a psicologia mesmo, que é muito importante, é que se a criança tem qualquer
problema de ordem emocional, ela pode também apresentar todas essas características de transtorno sem ter o transtorno. Então, por isso que uma avaliação, ela vai mostrar como que a criança está ali naquele momento, não só em questões do funcionamento cerebral, mas também da parte comportamental, emocional. Então, por exemplo, um luto na família, uma mudança de cidade, de escola, separação de pais, chegada de um irmãozinho, né? Todos esses são pontos extremamente importantes que para a gente, às vezes, imperceptível e que para a criança vai trazer um prejuízo. A criança começa a ter rebaixamento escolar, dificuldade nas habilidades sociais, fica mais introspectiva e às vezes só uma psicoterapia, né, vai ajudar a criança a sair daquele quadro, ajuda toda a família, porque quando uma pessoa na família adoece, termina que adoece a família toda, né? Então, é muito importante também entender que não necessariamente se deve procurar os profissionais para achar um transtorno, mas que apenas uma dificuldade emocional, algo que aconteceu que a gente pode trabalhar de forma preventiva. Por exemplo, eu recebo muito irmãozinhos, né? Assim, a mãe está grávida e fala, já trouxe, porque assim, eu já sei que, né, já começou a dizer, eu não quero o irmãozinho, vai tomar meu lugar. Então, já para trabalhar a criança na recepção desse irmão que vai chegar. Então, são questões que a gente pode se antecipar para evitar problemas que vão ser gerados. Sim, muitas vezes os pais também, eu brinco, uso isso no consultório, pais são pais. Sim. E muitas vezes eles não dão conta, né, desse estímulo. Eu tenho um exemplo próprio, a minha filha com 1 ano e 2 meses, ela começou a ficar muito irritada e ela não conseguia falar, ela comunicava, mas tinha uma dificuldade na fala. E eu olhava, não via nada de alterado, né? E aí eu falei, vou levar na fono. Então, assim, ela tinha um leve atraso na fala, porque tinha uma hipotonia de língua. E eu nunca dei um balão pra ela soprar, uma flauta pra ela soprar, uma gaita, né? Língua de sogra, que são brinquedos, né, básico. E a fono falou, Maíse, ela tem uma hipotonia porque ela chupou chupeta e porque ela foi limítrofe ali de prematuro. Então, ela tinha um comportamento de prematuro. Então, muitas vezes é só estímulo. Só estímulo. Né? Só estímulo. E às vezes, e muitas vezes as pessoas que estavam em volta, como ela não falavam assim, ela é autista. Você que não tá vendo. Você que não tá enxergando. E eu falava, meu Deus, eu lidou com isso o tempo inteiro. Como que eu não tô enxergando nada, né? E então tem muito também essas questões, como você deixou bem claro. Sim. Basta um estímulo. Sim. E a gente consegue ter uma boa resposta para essas crianças. Sim. E eu acho que é isso, né, gente? Nosso episódio já está chegando ao fim. Acho que foi excelente tudo que a gente conseguiu transmitir aqui para essas famílias. E com certeza vai ter mais, porque esse assunto é extremo. Não acaba, né? Não acaba Não nunca. acaba, gente. Eu acho que a gente ficava falando aqui horas. E tenho certeza que muita gente gostaria de estar assistindo muito mais conteúdo em relação a essa questão do neurodesenvolvimento, né? É algo hoje realmente que está um boom e os pais buscam muito isso, então não será o primeiro. Vamos voltar, né, Paty? Com certeza. Se deixar, a gente fala disso a vida inteira, porque eu acho que até quando a gente sai pra jantar em algum lugar, todo mundo, né, a gente só conversa fala sobre disso. isso. É um assunto muito gostoso, né, como você falou, e assim, a gente só agradece de vocês terem nos convidado a vir aqui, a falar um pouco da nossa experiência, né, nos transtornos do neurodesenvolvimento. E desejo o melhor de Deus na vida de vocês. E a gente vai voltar aqui, né? Vai. E assim, eu acho que o principal, assim, que fica de lição, que os pais vão falar, mas eu não sei os marcos, né? Eu acho que um caminho importante é ir ao pediatra regularmente, não só quando seu filho está doente, que eu acho que é o que atrapalha muito a avaliação, que é ir ao médico só quando está doente. Vá ao pediatra, faça avaliação mensalmente, né? Depois num período apropriado, mas não deixa passar. Não acha que você tá doida e deixa passar, porque muita gente negligencia o que a mãe e o pai, né, estão achando. Vai, investiga, se não for nada,
você desencargo de consciência, né? A Eu acho que função é da isso. puericultura, né, que é o termo que a gente usa para consulta de rotina, é justamente para isso. Dentro do contexto dessa avaliação ali, uma delas é a avaliação do neurodesenvolvimento da criança. As crianças recebem aquela caderneta, né, no nascimento do Ministério da Saúde, então vem lá aquela parte dos marcos do desenvolvimento. Os pais também podem acompanhar por ali, mas de fato, a importância da consulta com o pediatra faz toda a diferença para essa avaliação. Até mesmo para a gente nortear quando e para quem nós vamos encaminhar também. Né? Faz total diferença. E dá uma tristeza muito grande quando você pega no consultório um paciente que tem a caderneta incompleta. Né? Não só incompleta ali pelos dados gestacionais, né? do pré-natal da mãe, quantidade, porque desde a quantidade de consultas do pré-natal é importante para nós. Mas a criança não tem a vacinação completa, ou às vezes até tem vacinação completa, mas não tem preenchido. E o primeiro mês, o segundo, como foi o perímetro cefálico? Uma hidrocefalia, ela não vai aparecer de uma hora para outra, ela vai crescendo devagar. Então, às vezes a criança chega lá com 1 ano e meio com uma hidrocefalia, não fez nenhum acompanhamento de puericultura. Se tivesse acompanhado, estava vendo que o perímetro cefálico estava crescendo e talvez não teria uma alteração tão significativa. Então é importante. É um documento, é um documento, né, daquela criança. E vai servir para a vida inteira, tem que guardar. É isso, meninos. Obrigada pela presença, Patrícia, João Felipe. Teremos outros, com certeza. Tem Obrigada muito pelo assunto convite. aí pra gente conversar. Bom, um beijo para as crianças. Beijo para as crianças, né? Pais de adolescente. De adulta, né? De Eu já adultos, sou né? mãe de adulta. Obrigado, gente. Um beijo grande. Foi bom estar aqui com vocês. Obrigada.